Vamos lá, pessoal. A gente vai iniciar esse trabalho também de cidadania, né? Uma matéria que deveria ser obrigatória na escola, mas infelizmente nós não temos. A gente vai analisar a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, tá? A Constituição Cidadã é a última Constituição, né? Nossa última Constituição aí. E ela é muito importante, nós precisamos conhecer, né? Saber pelo menos o básico sobre ela. Ela fala algumas coisas muito importantes, mesmo que você não queira seguir na área jurídica, né? Você precisa saber, para você ter noção aí dos seus direitos e das suas obrigações também como cidadão brasileiro, tá bom? Então a gente vai lá no preâmbulo, né? Como toda a boa Constituição, ela tem um preâmbulo, né? Vamos lá. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então a gente já consegue analisar no preâmbulo algumas coisas muito importantes, né? Uma delas é que os representantes que eles falam aqui, os representantes do povo brasileiro, são os políticos eleitos, né? Eles são eleitos, enfim, de formas de eleições gerais, né? Tem as federais, as estaduais e as municipais também, certo? A gente sempre vai estar votando. E é importante, né? Você coloca o seu representante e ele vai tentar te favorecer, ou você vai tentar colocar uma pessoa que tenha um preceito muito parecido com o seu também. Aí você tem que analisar, né? O que essa pessoa pode fazer por você. Outra coisa importante que aqui o preâmbulo já nos mostra é o quê? Que nós somos um Estado democrático. Um Estado democrático, certo? É que não há ditadura, né? Há uma democracia onde todos são ouvidos, né? E se chega numa conclusão aí, depois de analisar todas as questões. Temos mais algumas questões aqui, ó. Quais os direitos? Ó, direitos sociais e individuais, né? Temos os direitos sociais da sociedade e os direitos individuais também de cada ser humano, né? Tem direito à liberdade, à segurança, certo? Todos esses direitos são objetivos. Quem vai dizer se quer ou se não quer esses direitos é o próprio cidadão. Ele vai usar o direito subjetivo. Ele está atrelado ao subjeto do sujeito, que é você mesmo. Se você quiser ter direito à liberdade, você vai poder exercer esse direito. Se você quiser ter direito à segurança, você pode exercer esse direito. Do bem-estar, certo? Desenvolvimento da igualdade, da justiça, que são valores supremos, certo? Que a Constituição traz. Ela também trabalha com a sociedade fraterna, né? Que é a questão lá da Revolução Francesa, enfim, né? Igualdade, fraternidade, temos essas questões já históricas, pluralista, né? E sem preconceitos. Então não tem como você falar de preconceito. Se você é uma pessoa preconceituosa, você está contra a Constituição do seu próprio país, tá? Ela tem a harmonia social e ela é comprometida também. Ela tem a ordem interna e internacional, claro. Ela também está atrelada à ordem interna, mas também está atrelada à ordem internacional, que ela precisa, né, ter boas relações com os demais países também. Seja na América do Sul ou seja no mundo, né, como um todo. Aqui, ó. Eles promulgaram especificamente, né, em 1988, essa Constituição sobre a proteção de Deus. Essa é uma questão bem polêmica, né? A doutrina entende que o Estado é um Estado laico. A nação brasileira, ela não tem uma religião específica, né? Ela não é um Estado religioso, é um Estado democrático. Então ela é um Estado laico. Porém, nós analisamos aqui que ela já apresenta sob a proteção de Deus, né? Se você é de uma religião específica, você pode entender que é sob a proteção do seu próprio Deus, assim que a Constituição está. Mas ela está sob a proteção de uma divindade. Agora, qual divindade é essa? Isso vai depender muito de qual é a sua religião específica, para você atrelar isso à divindade da sua religião ou não, né? A questão não é se o Brasil é um país majoritariamente cristão ou não. Mas aqui tem uma divindade.
A doutrina não entende assim, tá? Se você for responder uma prova de concurso público ou alguma coisa específica, e se tiver lá o Estado laico, você vai marcar Estado laico. Que a doutrina, que são os doutrinadores, certo? Os juristas, eles entendem que o Estado é laico. Apesar de estar na Constituição que ela é promulgada pela proteção de Deus, ela não tem um viés ideológico cristão, certo? Mas que não pode haver preconceitos. Né? E sobre a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então você sabe que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Nós já não somos mais impérios, né? Há bastante tempo, né? E nós não somos jamais também Estado religioso. A religião já não tem força, porque, né, já foi lá na Revolução Francesa, já foi separado, né? O Estado, certo? E a religião já se separou. Então cada um segue a sua determinação agora. Espero que tenha ajudado alguém. O preâmbulo da Constituição é esse, é uma coisa bem simples, mas que muitas pessoas não compreendem. Espero que possa ajudar alguém aí.